Veja só, pessoal. O Haddad. Vocês lembram aquele vídeo que saiu do Guilherme Melo? Que eu falo de que o Banco Central está na iminência de ter o Guilherme Melo, que é secretário da Fazenda, como um dos presidentes, ou melhor, um dos diretores, e o mercado financeiro não quer, né? Chamo ele de militante e tal, vai estar aparecendo no card aqui em cima, caso você queira ver. E aí já temos uma resposta do Haddad para essa especulação. Aí vamos ouvir aqui o Haddad, ele deu uma cavalada. Eu adoro reagir ao Haddad, porque o Haddad é muito bruto, né? Ele fica puto, velho. Eu gosto de ver o Haddad puto. E assim, curta esse vídeo se você estiver gostando do vídeo. Se você não tiver, curta do mesmo jeito, porque você vai ajudar o canal. Se você quiser e puder, mande um pix para ajudar aqui o projeto. Torne-se membro, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. E se aparecer o botão hypar, cara, pelo amor de Jeová, aperta este botão, porque ajuda muito o canal pequeno, viu? Você não faz ideia. Deixa eu botar aqui, lá ele, pra gente ver aqui a fala do Haddad sobre Guilherme Melo. Nós aqui da Band News FM entrevistaremos o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O Haddad está no nosso estúdio em Brasília, onde também estão nossos companheiros Túlio Amâncio e Ivan Brandão. Essa entrevista foi negociada com a nossa reportagem em Brasília. Eu jogo então para vocês, companheiros, para que façam aí a abertura e as primeiras perguntas ao ministro. Bom dia a vocês. Valeu, Megali. Bom dia a você, querido. Bom dia a todo mundo que acompanha a Band News FM nessa manhã. Pausa para lançar um devido elogio. Que bigode da porra, bicho. O cara lançou o Miguel Piuí do nada aí, né? Miguel Piuí sendo representado aí, certo? Né? Também lembra o Fred Mercury, mas o Miguel Piuí muito bem representado aí, certo? O canal Piuí. Para você que não conhece, é um canal legal sobre filmes. E só queria fazer esse apontamento do bigode muito bonito. De terça-feira, desejo bom dia também ao Ivan, que está aqui, ao ministro Fernando Haddad, que gentilmente está aqui no estúdio da Band News FM. Ministro, obrigado pela participação. Obrigado a você. Vamos começar sobre o assunto de momento, ministro, que seria a sugestão que o senhor teria feito ao presidente Lula do nome do Guilherme Melo, né, que é o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, para uma dessas duas cadeiras que estão disponíveis aí no Banco Central. O senhor de fato fez essa indicação? O mercado está chiando, dizendo que ele é muito petista, que o mercado está dizendo que ele não vai na linha que a Faria Lima deseja. E aí, como é que é? O presidente Lula acatou essa recomendação do senhor? Pô, ministro, Guilherme Melo é muito petista, né? Por que botar um cara muito petista num governo petista, né? Não pode. Não dá, né, cara? Ele é muito petista. Vocês petistas vão botar um petista? Não. Não, não, não. Aí não tem condições, cara. Ele é muito petista, assinado do governo petista, é. Porra, bicho, não pode. Não, não, não. Você é petista e quer botar um cara que é alinhado ao PT? Ah, para, né? Para com isso. Não pode. Não pode. Não pode. Ou não? Olha, obrigado pela pergunta. Primeiro lugar, é muito ruim quando uma pessoa vaza uma informação de uma informação sensível como essa. Em geral, Fazenda e Banco Central se mantêm muito recolhidos em relação a esses temas e só divulgam os nomes escolhidos pelo presidente, que, como eu já adiantei nas últimas semanas, está acolhendo sugestões, não da Fazenda nem do Banco Central. Ele ouve outras pessoas. Né? Já aconteceu de uma pessoa que nem eu nem o Gabriel Galibô conhecíamos, a gente analisou como um bom perfil que foi indicado por uma terceira pessoa. Boa pergunta. Se o governo é neoliberal, por que a Faria Lima tá triste com tanto petismo? Fica aí
o combo das duas afirmações aí se complementaram. Não dá pra entender, né? E a pessoa está lá e está indo muito bem. Então não é assim que funciona, né? Eu posso te atestar que o presidente não convidou ninguém ainda. Mas o senhor indicou Não, o Guilherme Melo? deixa eu ir por partes. Sim, vamos por partes. Até porque o mercado fica especulando em torno das coisas, e a verdade é sempre o melhor remédio para tratar desse tipo de patologia, né? O presidente não convidou ninguém. 3 semanas atrás eu disse no quebra-queixo da Fazenda que ele ia nos chamar para conversar sobre isso oportunamente. Essa reunião ainda não aconteceu. O presidente é muito zeloso em relação a indicar pessoas com mandato. Porque quando você tem mandato, você não pode demitir, né? É diferente de um secretário nacional. Ele gosta. Eu tenho lá um secretário do Tesouro, secretário da Receita. O presidente, se entender que a pessoa não está desempenhando bem, ele pode chamar o ministro e falar, olha, vamos trocar essa pessoa. Não é o caso dessas agências todas, incluindo o Banco Central. Então ele é muito zeloso em relação a isso. Mas eu te atesto que o presidente não convidou ninguém. Porque a hora que isso acontecer, haverá o anúncio. Porque senão vai vazar. E não é bom vazar. É sempre bom anunciar quando a decisão está tomada. Dito isso, 3 meses atrás, quando eu imaginei que o presidente poderia encaminhar para o Senado as indicações, eu levei a ele para considerar 2 nomes que me parecem muito interessantes, né? Um deles é um economista que é professor catedrático em Cambridge, chamado Tiago Cavalcanti, e o outro é o meu secretário de Política Econômica, que trabalha 3 anos conosco, está fazendo um excelente trabalho, e eu imaginei, pelas conversas que tive com essas 2 figuras, que eles poderiam ser nomes a serem apreciados. Rapaz, esse aí eu não tenho não. Esse aí eu não tenho não. Mal tem esse aqui, ó. Tanto pelo presidente do Banco Central quanto pelo presidente Lula. Mais que isso eu não fiz. Tem 3 meses que isso foi feito. De lá para cá nós não voltamos a conversar, até porque teve a crise do Master, da CVM e de tudo mais. E 3 semanas atrás ele disse para mim e para o Galípolo que ele ia nos chamar para conversar. Mas ele não tomou a decisão. Então o vazamento, se a pessoa quis ajudar, atrapalhou ao vazar, né? Se a pessoa quis atrapalhar uma sugestão, né? Ela agiu mal, né? Para os envolvidos. Por isso que temas como esse não são tratados da maneira como surgiu nos jornais. Ministro, Agora, eu acho estranha uma reação orquestrada, assim, até de ex-diretores, até deselegante, né? Tem o mais arrogante dos ex-diretores, que às vezes fala nos jornais, colocou a Selic em 2% e o câmbio desvalorizou 40%. Cavalo. Aliás, eu acredito que tenha sido um grande responsável pela derrota do bolsonarismo nas eleições. E fica essas pessoas falando de uma maneira como se houvesse uma conspiração contra uma coisa, contra outra. Mas qual é o sentido disso? Ex-diretores... Vou lembrar que eu também passei por desconfiança da Faria Lima. Eu acho... Eu acho massa que o Haddad, ele visivelmente está puto da cara, mas ele não perde a compostura em nenhum momento, né? Ele não perde a compostura em nenhum momento. Visivelmente tá puto, mas fala com calma, equilibrado, mas puto da vida, né? Eu acho que é a pessoa mais puta e calma que eu já vi, impressionante. Eu queria ter esse equilíbrio emocional. Queria. O próprio Gabriel Galípolo passou por desconfiança da Faria Lima. Sabe, não é assim que deveria funcionar uma sociedade minimamente civilizada.
Até porque a escolha não foi feita. Se tivesse sido feita, eu diria. Então, essa é uma análise que vai lá. Só para arrematar esse assunto, então. Os ex-diretores que se colocaram aí à disposição da imprensa para criticar o nome do Guilherme, dizem que, primeiro criticam o passado petista dele, e dizem que seria uma interferência o passado política. fascista de outras pessoas eu não critico, cada um tem uma opinião sobre as coisas. E dizem que seria uma interferência política no O passado Cavalo. Caralho, velho. Puta que pariu, bicho. Um passado fascista, velho. Esse lance do Tony Voz, ele combina demais diferença de trap e soul, cara. Não, ele chama os caras de fascista como se tivesse falando nada, tá ligado? É bom demais, velho. Eu gosto demais de reagir ao Haddad. É muito bom, muito bom. Banco Central. Por quê? Dito isto, o senhor garante que não haverá uma interferência política no Banco Central por conta das eleições? E esse outro nome que o senhor trouxe, o Thiago, qual que é o perfil dele? Olha, essas duas... Primeiro, que eu levo muito em consideração uma coisa que às vezes é deixada de lado nessas indicações. Título da CNN. Haddad CNN. Haddad confirma a indicação de Guilherme Melo. Vamos ver quem vence quem. Que tá ao vivo. Não achei. Jornalistas podem, pedem, né? Não, pedem, cara, não é possível, cara. É de propósito, pô, não é possível. Lula reforça controle sobre a economia. Caralho. Não tá aparecendo depois. Depois aparece, depois eu vejo. Passado fascista nem critica, é nível, E o canal da CNN é o que tá ao vivo no YouTube. Ah, no YouTube, pô. CNN ao vivo. Deixa pra lá, não tô achando não. O senhor garante, se promete, Fê. Não acredito muito você não. Nesse nível, nesse nível. Essas sugestões. No meu caso é uma sugestão, né? Não é um secretário que eu nomeio e o presidente pode demitir. É outra coisa. Mas assim, são duas pessoas, primeiro, eticamente irrepreensíveis. Irrepreensíveis. Eu estou falando de um professor de Cambridge, pô, professor catedrático. Não estou falando de... essa turma que está criticando no jornal não sabe nem do que está falando, né? Talvez no economista sub-50 ele seja... Caralho, os caras. Cavalo total, né? Cavalo. Os caras não sabem nem o que tá falando, bicho. CNN Brasil. Lula reforça controle político sobre a economia. Aí é foda, esse cara. Reforça controle político.
Tecnologia 1, Luan 0, é porque eu queria testar a paciência de vocês. Vocês passaram no teste. Uma das grandes estrelas brasileiras no exterior. Então nós estamos levando à consideração do presidente pessoas sérias. Agora, o presidente vai escolher. Ele não abdica, com razão, da responsabilidade da escolha final ser dele, ouvidas as partes. Ele vai ouvir todo mundo e vai chegar a uma conclusão. Agora, ele não convidou, isso que eu me ressinto. Quer dizer, nós estamos fazendo um noticiário baixo, né, de baixo nível, elucubrando teses. Teve um ali que disse, é porque o Banco Central não baixou o juro em janeiro. A conversa com o presidente foi em dois Copom para trás. Mas foi em novembro que eu conversei com o presidente. E nunca mais voltei a falar sobre o assunto com ele, porque ele não estava com a cabeça nisso ainda. Né? E ainda não está, porque não convocou a reunião que disse que convocaria. Então, eu acho que está um pouco de baixo nível o debate e colocando uma figura pública de bom nível, que dialoga com todos os jornalistas que estão se prestando a esse papel absurdo, né? Conversa com todo mundo, recebe mercado, recebe todo mundo, expõe suas opiniões de maneira delicada, adequada, respeitosa, é um estudioso, um rapaz está estudando o tempo inteiro. Então eu não entendi essa animosidade para cima de uma pessoa que não chegou agora, está há 3 anos acertando projeções muito melhor do que o mercado, diga-se de passagem. Eu não quero ficar nisso, porque não é um assunto meu. É um assunto... Esse daí é um ponto aí, ó. O Guilherme Melo, o Haddad falou aí, é verdade, viu? As projeções do Guilherme Melo acertam mais do que o do mercado. Por quê? Porque o Guilherme Melo, ele faz tentando realmente projetar algo correto. O mercado não, né, velho? O mercado, ele faz querendo esticar a corda para influenciar a Selic, né, velho? Verdade seja dita, né? Verdade seja dita. Hã? do presidente da República. Pois é, pessoal. Tá aí. Reagido aí. O Haddad, nosso companheiro Haddad, que em breve não será mais nosso ministro. Não saberemos o futuro político de Haddad. A única coisa que sabemos é que em fevereiro será o último mês do Haddad como ministro. Deixou um forte legado aí na economia. E o Haddad quer cair atirando, né? O Haddad quer cair atirando. Quer botar um cara que empurre a Selic para baixo o máximo que conseguir, né? Tomara que role.